No vídeo de hoje vamos falar sobre duas importantes figuras da Igreja do século I, Áquila e Priscila. Amigos do apóstolo Paulo, eles desempenharam um papel fundamental nas igrejas de Coríntio e de Éfeso. Sejam bem-vindos de volta ao Dicas da Tininha. O meu nome é Sandra Cruz Rosa, eu sou professora numa escola bíblica e a minha paixão é vê-lo assim alcançar o seu potencial pleno. E se ficar comigo até ao fim, eu tenho um presente para lhe dar. Priscila e Áquila são mencionados várias vezes no Novo Testamento, em Atos 18, Romanos 16, 3 a 5, 1 de Coríntios 16, 19 e 2 de Timóteo 4, 19. Eles são um casal que sabia tirar o máximo partido da vida, capitalizavam as forças um do outro, estavam sempre juntos, na vida, na profissão, no ministério, como cuidavam dos outros. Não só eram hospitaleiros, como usavam a sua casa como um centro de formação para a Palavra de Deus. E ainda lideravam outros a alcançarem a eficácia no ministério, como é o caso de Apolo, a quem formaram. Mas quem são, afinal, Áquila e Priscila? Áquila era um judeu nascido no Ponto, a atual Turquia, e Priscila talvez fosse romana, dado que o seu nome formal, Prisca, era um nome da nobreza romana. Priscila, inclusive, é frequentemente mencionada antes do seu marido na Bíblia. Isto é algo bastante incomum, porque normalmente primeiro era mencionado o marido e depois a esposa, mas neste caso especula-se que a razão pelo que o seu nome vem muitas vezes mencionado em primeiro lugar é porque talvez ela tivesse uma posição social mais elevada do que o seu marido, uma vez que ela seria da nobreza romana, ou talvez ela tivesse um papel mais preponderante na comunidade cristã. Há quem teorize ainda que eles podem ter sido os autores da carta aos Hebreus. Mas o que interessa verdadeiramente é que eles eram muito conhecidos e muito queridos na comunidade cristã do primeiro século. A primeira menção ao casal diz-nos que eles estavam em Roma. Eles já eram convertidos ao cristianismo e tinham criado uma fábrica de tendas, quando, no ano 49 d.C., o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma. Nessa altura, Áquila e Priscila migram para a cosmopolita Corinto, onde chegam por volta do final do ano 50. Ali, eles conhecem o apóstolo Paulo e o hospedam na sua casa. E começa assim uma linda amizade que duraria décadas. Desde os 13 anos que os jovens judeus aprendiam uma profissão como aprendizes que depois os sustentava na vida adulta. No caso de Paulo e de Áquila, ambos eram fazedores de tendas. As tendas daquela altura podiam ser feitas com couro, pelo de cabra ou com linho. E como as ferramentas de um fazedor de tendas eram portáteis, esta profissão permitia-lhes viajar por onde quisessem, e isso era ideal para as viagens missionárias de Paulo. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e a sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles, e por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Pensa-se que Corinto chegou a ter cerca de 800 mil habitantes e era o centro político e comercial da Grécia, ultrapassando até Atenas em importância. Júlio César tinha tornado Corinto a capital da Acaia romana quase 100 anos antes, em 46 a.C., mantendo as tradições gregas dos jogos estímicos em honra de Poseidon, deus do mar. Corinto tinha dois portos que movimentavam a sua economia. Um ficava no Golfo de Corinto e o outro a sul, no mar Egeu. Existiam também dois grandes templos, o templo de Afrodite, a deusa do amor e da guerra, e o templo de Apolo, deus da música, do canto, da poesia e da beleza masculina. Milhares de prostitutos, homens e mulheres, alimentavam a luxúria cultural, tornando Coríntio um núcleo de perversão. Várias vezes o apóstolo Paulo teria de abordar os problemas de imoralidade nas suas cartas de 1º e de 2º de Coríntios à igreja que nasceria ali. Mas a amizade destes três personagens, Paulo, Áquila e Priscila, tornou-se algo mais além de uma amizade. Tornou-se uma parceria de propagação do Evangelho nas principais cidades do Império Romano da altura. No ano e meio que Paulo esteve em Corinto, o casal esteve também a ser discipulado e preparado para o ministério. E quando Paulo decidiu seguir viagem, eles foram com ele e estabeleceram-se em Éfeso, onde ali ficaram liderando a igreja. E lemos, Paulo ficou ali, em Corinto, portanto, muitos dias,
Então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. Além de pastorearem a igreja de Éfeso, este casal teve uma grande influência no ministério de Apolo. Apolo é uma outra personagem que aparece aqui nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. E quem era Apolo? Apolo era um judeu natural de Alexandria, um renomado centro académico da época, e ele era um eloquente pregador. Tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento, era um discípulo do caminho, mas apenas conhecia o batismo de João. E quando o ouviram falar pela primeira vez, Áquila e Priscila viram imediatamente o potencial de Apolo e chamaram-no e decidiram discipulá-lo, decidiram-no treinar, falaram-lhe sobre o batismo e Espírito Santo, que ele não conhecia, porque ele apenas conhecia o batismo nas águas que João tinha pregado, e prepararam-no para depois ele vir a ser um grande pregador e até o pastor da igreja de Corinto. E Lucas nos conta no capítulo 18, 24 a 28. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso. Natural de Alexandria, ele era um homem eloquente com grande conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito falava e ensinava com precisão. Ou seja, vemos aqui qualidades que Áquila e Priscila logo de imediato repararam. Que ele era fervoroso, que ele falava, que ele ensinava com precisão, portanto ele conhecia as Escrituras, mas alguma coisa estava a faltar. Ele falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga. Mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar à Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Vemos então que depois de ter sido instruído e preparado por Áquila e Priscila, o Apolo realmente sentiu no coração que ele devia de partir para Corinto, e assim ele fez, e ali ele ficou a pastorear a recém-igreja que Paulo, Áquila e Priscila tinham inaugurado. Paulo tinha deixado uma igreja inexperiente em Corinto, mas por causa do discipulado de Priscila e de Áquila, Apolo foi a pessoa certa para regar aquilo que Paulo tinha plantado, como ele próprio disse na primeira carta aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Voltando a Éfeso, os três amigos voltam a encontrar-se e Paulo fica novamente com Áquila e Priscila na sua casa e durante 2 anos, enquanto fazem tendas, eles desenvolvem a igreja ali em Éfeso. Durante o período romano, Éfeso era a segunda cidade mais importante do Império Romano. Com cerca de 500 mil habitantes, era um centro de intercâmbio de cultura, de religião, de comércio. Ali ficava, por exemplo, o templo de Artémides, a deusa da caça, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com 138 metros de comprimento, 71 metros e meio de largura e 127 colunas de 20 metros de altura. De facto, aquele templo era uma obra de arte arquitetónica imponente que tinha levado 200 anos a ser construída. Em Éfeso existia também um dos maiores teatros do mundo da época, com cerca de 25 mil lugares para espectadores. E foi em Éfeso onde o cristianismo mais se difundiu no Império Romano. É Éfeso que é mencionado também em Apocalipse, nas 7 cartas às 7 igrejas, que o apóstolo João escreveu através da visão que ele tinha recebido do Senhor Jesus. A casa adquirida pelo casal em Éfeso tornou-se um ponto de referência, o centro da comunidade cristã, que ali celebrava regularmente a Santa Ceia e crescia na palavra. Ali Paulo também se hospedava nas suas viagens missionárias e a amizade foi se desenvolvendo e foi crescendo, a ponto de Paulo lhes dever a própria vida. Não sabemos exatamente qual foi o motivo, porque Paulo diz que Áquila e Priscila lhe salvaram a vida. Pensamos que possa ter sido a ocasião em que o Orives Demétrio fez um levantamento na cidade e, juntando todos os artesãos que faziam estátuas da deusa Artémides, viram que, à medida que a igreja ia crescendo, o seu negócio ia diminuindo. E este Orives Demétrio levantou uma multidão contra Paulo, Gaio
e Aristarco, os amigos missionários que acompanhavam Paulo numa das suas viagens. Por tudo isto, Paulo sempre mencionava os seus amigos nas cartas que ele escrevia aos Efésios. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Reparem que ele chama que eles eram seus colaboradores, portanto eles detinham uma posição de liderança na igreja. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. A igreja, na altura, não tinha templo, nem tinha um edifício onde se pudesse reunir. Por isso, as igrejas do primeiro século eram igrejas em pequenos grupos, igrejas que se reuniam nas casas. E uma destas igrejas era a igreja de Éfeso, que se reunia na casa de Priscila e de Áquila. Ao cessar o édito imperial que tinha expulsado os judeus de Roma, sabemos que Áquila e Priscila retornaram à capital, dando sempre o seu testemunho de Cristo. E embora a Bíblia não nos diga qual foi o fim da sua vida, muitos estudiosos acreditam que eles acabaram por ser martirizados em Roma anos mais tarde. Quais são então as lições que nós aprendemos com este casal amoroso, Áquila e Priscila? O amor do casal e a amizade com Paulo demonstra que a sua parceria e o seu apoio na vida cristã foi importante, na verdade foi fundamental para o desenvolvimento da Igreja naquelas cidades, para o avanço do Evangelho no Império Romano, e o seu testemunho de vida está para sempre lacrado nas páginas da Bíblia, porque eles têm características fundamentais que nos inspiram ainda hoje. As suas vidas ensinam-nos 3 qualidades: disponibilidade, ensino e coragem. Apesar de serem empresários, Áquila e Priscila tinham sempre tempo para a obra do Reino de Deus. Na verdade, a obra era mais importante para eles do que a sua profissão. Eles não eram fazedores de tendas que se reuniam ao domingo na igreja. Não, eles eram missionários, líderes, pastores, que por acaso sobreviviam do fabrico de tendas como a sua profissão secular. Da mesma maneira, você e eu, nós temos uma chamada para pregar o Evangelho, que se sobrepõe à nossa chamada natural, de qualquer que seja a nossa profissão natural. Talvez você seja um médico, um arquiteto, uma doméstica, enfim, seja qual for a sua profissão. Mas lembre-se, o seu papel como embaixador de Cristo na Terra é mais fundamental e é prioritário acima daquilo que você faz. Na verdade, nós não somos definidos por aquilo que nós fazemos, nós somos definidos por aquilo que nós somos. E a primeira coisa que nós somos é filhos de Deus, embaixadores de Cristo e propagadores do Evangelho nesta terra. A nossa verdadeira cidadania é o céu. Por isso, como diz a minha mãe, nós somos glorianos. Nós não somos apenas terrestres, nós somos glorianos, porque nós pertencemos à glória. E temos que levar a glória de Deus por onde quer que passarmos. Áquila e Priscila cuidaram dos irmãos da fé, com colhimento e com sabedoria. Nós aprendemos com eles a importância de estarmos atentos e disponíveis para onde e quando Deus nos quiser usar. A segunda característica na qual nós nos devemos inspirar é a sua capacidade de ensino, o seu espírito ensinável, porque eles receberam o ensino do apóstolo Paulo, mas o seu dom também de ensinar e de passar aos outros o dom, os talentos e aquilo que eles tinham recebido. Jesus sempre nos adverte que rios de água viva fluem do nosso ser, fluem do nosso espírito, não para que nós nos tornemos cisternas de águas paradas, mas para que esses rios, à medida que eles fluem para nós, eles saiam de nós para os outros. Áquila e Priscila tinham o dom de ensinar. Não só eles viram o potencial de Apolo, como eles o instruíram mais precisamente e eles o discipularam e o prepararam para a sua chamada. Não havia entre eles nenhuma competição ou egoísmo. Por isso nós aprendemos com eles a importância de ser ensinável e de também ensinar de forma saudável todos aqueles que se cruzarem no nosso caminho, contribuindo para o crescimento espiritual dos outros. E em terceiro lugar, Áquila e Priscila nos ensinam a coragem. Coragem que não só era necessária para aquele tempo em que a igreja era perseguida, mas coragem também para os dias que nós enfrentamos hoje. Hoje talvez as perseguições sejam de outra índole. Talvez você ainda viva, tal como eu, num país, numa sociedade que ainda se diz cristã e que o Evangelho ainda é permitido ter as suas portas abertas. Mas todos nós temos que nos preparar, que um dia poderá chegar a perseguição.
e um dia nós podemos ser confrontados se teremos que dar a nossa vida pelo Evangelho. Áquila e Priscila enfrentaram muitos momentos de perseguição. Eles tiveram que se mudar várias vezes por causa da sua fé. No entanto, mesmo diante das adversidades, eles sempre estavam dispostos a se levantar, a servir ao Senhor, a servir à Igreja e a servir ao próximo, onde quer que eles estivessem. Eles nos ensinam a sermos perseverantes, a termos coragem, mesmo diante do mal, mesmo diante das adversidades. E como conclusão, eu espero que conhecer esta história fascinante de Áquila e Priscila tenha incentivado a sua vida e o inspire a si a desenvolver estas características de disponibilidade, de ensino e de coragem na sua própria vida. Que todos nós possamos aprender com eles estas lições de hospitalidade, de disponibilidade, de ensino, de coragem. Lições que nos desafiam a viver uma vida em prol do próximo, em serviço e em amor, como eles fizeram. E para ajudá-la a fazer isso mesmo, como eu prometi no início do vídeo, eu tenho um presente para si, mulher. Se você quer ressignificar a sua vida e viver todo o potencial que Deus tem para si, então eu convido-a a fazer o meu curso Sinta-se Bem na Sua Pele e aproveite o desconto de 20% apenas durante este período de 25 de novembro a 25 de dezembro de 2023. É um exclusivo que está na plataforma Hotmart, pode fazer em qualquer dispositivo e em qualquer horário, pois a plataforma funciona 24 horas. Siga o link que está aqui na descrição do vídeo e indique no cupão esta frase: Natal 2023. Obrigado por assistir a mais um vídeo dos Heróis da Fé. Eu espero que esta história realmente tenha aquecido o seu coração e incentivado a ser o melhor de si e a buscar a sabedoria que vem do alto para cumprir o propósito que Deus tem para si nesta terra. Não se esqueça de deixar o seu gosto, o seu comentário no vídeo, de partilhar com alguém que precisa de ouvir esta história e ser incentivado por esta mensagem. E confira ainda os outros vídeos que já saíram da série Heróis da Fé, pois seguramente cada um deles vai ensinar-lhe alguma coisa. Até à próxima semana e lembre-se, sinta-se amado porque Deus o ama.